tudo bem? Aqui professor Cosmes falando e vamos dar prosseguimento no nosso projeto Pelos Caminhos da Independência, cujo objetivo é trazer reflexões para todos nós sobre a formação de nosso país, de nossa cultura, de nosso povo, tá? E hoje vamos analisar um pouquinho sobre o nome Brasil, da onde vem o nome, qual a origem? Claro, todos vão responder, com certeza a origem vem do pau-brasil, tá? Quantos nomes o nosso país teve antes de 1527, que vai ser somente a partir de 1527, que teremos oficialmente o nome Brasil, tá? E o curioso, né, é que o gentílico brasileiro, ele só é reconhecido oficialmente a partir da primeira Constituição nossa, que foi em 1824, quando o nosso gentílico passa a ser brasileiro, aquele que é originário do Brasil. E uma coisa curiosa, porque o sufixo eiro, ele não se aplica a gentílicos, é muito pouco comum isso acontecer, né? Mas, enfim, nós somos os brasileiros. Só que essa palavra brasileiro, os brasileiros, eles já existiam antes propriamente de existir um país chamado Brasil e cujas pessoas que nascessem nesse país seriam chamados de brasileiros. E quem eram esses brasileiros, né? Essa palavra era adjetiva, era um adjetivo e que significava toda aquela pessoa que trabalha, o tirador do pau-brasil, tá? Então, muito antes do Brasil existir, muito antes do Brasil ter sido descoberto, ou achado, ou encontrado, tá? Todas essas reflexões que nós temos que fazer, esse termo brasileiro, ele já existia com relação a todas as pessoas que negociavam, que tiravam o pau-brasil, tá? E é muito interessante que o primeiro nome nosso, né, o primeiro Pindorama, né, era um nome que era os índios que chamavam essa região Pindorama. Com a chegada dos portugueses teremos a ilha de Veracruz, a verdadeira cruz, a Santa Cruz, né? Porque toda aquela finalidade ali, aquela coisa da religiosidade, como já citei, era uma forma de chegar e precisar fazer disso aqui a terra de Deus para catequizar e salvar os gentios, tá? Essa questão aí que é muito curiosa, tá? E voltando ao nome, terra de Veracruz, Santa Cruz, em um determinado momento tornar-se-á Brasil, o nome vai mudar. Quando há a troca do nome, agora vamos ser Brasil. Repito, a partir de 1527 haverá alguns choques, porque algumas argumentações dirão que vamos trocar o nome sagrado, Veracruz, Santa Cruz, né? O lenho sagrado, onde o Filho de Deus se sacrificou pela humanidade, trocar por o nome Brasil, que deriva do nome de uma árvore, que essa árvore, né, tínhamos essas árvores todas bem antes da nossa colonização, durante acabaram todo aquilo ali da nossa Mata Atlântica, tá? E o Brasil, ele vem, esse nome, ele tem as origens, né? Você tem várias vertentes, por exemplo, Brasil, Bercil, Brasil, Brasília com Y, Brecilis, todas essas palavras derivadas de Brasília, que significa aquela cor de brasa, aquilo que é vermelho, né? Brasília é a cor de brasa. Então houve essa polêmica em trocar o nome que derivava de um lenho, né? O lenho sagrado, a cruz, a Santa Cruz, para um nome que significa, que dá origem a uma coisa vermelha, né? Por causa era tirado a tinta vermelha, eles se conheciam aquilo como a tinta, o pau de tinta, né? Então você tem aí esse choque, você vai trocar um nome sagrado por um nome profano, né? Enfim, ficou o Brasil e nós temos aí a nossa origem, a origem do nosso nome, tá? E uma outra coisa muito interessante, naqueles primeiros momentos de chegada, de 1500, e começaram a vir muito pouco, né? O primeiro ciclo foi o do pau-brasil, construíram-se feitorias para extrair o pau-brasil daqui, e através de taxas, é claro, que se pagavam ao rei, e nós tivemos o início disso aí, mas não necessariamente de uma colonização, tá? E uma coisa muito legal que vale citar, havia um cronista na época chamado Pero Gândavo, e ele, quando ele retrata tudo isso aqui, ele dá um retrato paradisíaco, uma beleza, a esplendor da natureza, né? Assim como também o Pero Vaz de Caminha, o Vasco da Gama,
quando eles se referem a toda essa região aqui, o Américo Vespuccio, então, ele fica encantado com tudo que ele vê, tá? Ele mesmo diz que ele não é tanta beleza, tanta coisa que ele não conseguia achar palavras para explicar, para definir aquilo que ele via aqui. Mas, entanto, como eu citei, o Pero Gandalf, que era um cronista do momento, ele vai também exaltar tudo isso aqui através das suas belezas, das suas grandes... tudo de belo que nós temos aqui, nós temos até hoje, muita coisa já foi destruída, mas ainda temos ali, e ele vai observar uma coisa no gentio da terra. O gentio da terra eram os índios, e ele vai observar, puxa vida, eles não têm no vocabulário deles o F, eles não têm no vocabulário deles o L e nem o R. Qual é a conclusão que ele vai chegar? Tá? Não tem F porque não tem fé, não tem L porque não tem lei, não tem R porque não tem rei. Logo, eles vivem um mundo sem justiça, são bárbaros, são canibais e vivem de uma maneira completamente desordenada, tá? Então, essa era a visão que havia com relação a tudo aquilo que tinha aqui. E outra coisa interessante também, tá? Há também uma lenda irlandesa que primeiro fala no rei Brasil, rei H-E-Y, tracinho Brasile, tá? Que também se referia a um lugar distante, perdido, paradisíaco, né? Tanto que depois, com o passar do tempo, quando isso aqui é descoberto, e na Europa, fala-se da ilha chamada Brasil, tá? O paraíso na Terra, tá? Então hoje eu dei essa dica para vocês sobre a origem do Brasil, do brasileiro, tudo que somos, tá? E curta o canal, aperta o sininho, dê o seu like, tá? E nos encontramos no próximo capítulo. Vou falar um pouquinho mais dessa formação e dessa origem do nosso, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. Um beijo, um abraço e um coraçãozinho para vocês. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida queiram, pode escrever lá que eu posso responder. Respondo com certeza qualquer questionamento que vocês possam fazer. Tudo de bom para vocês. Abraços. Tchau.